Olá, concurseiro, concurseira. Estamos começando mais uma aula que vamos tratar de assuntos interessantíssimos, assuntos importantes que normalmente são cobrados em concursos públicos. E o tema que eu separei para vocês hoje é extremamente importante porque ele é inédito em nosso país. Presta atenção nessa manchete. 100 mil estudantes brasileiros nas 4 melhores universidades do mundo. Prestou atenção nessa cifra? 100 mil estudantes nas 4 melhores universidades do mundo? Por que isto é importante, você deve refletir. O que isso pode colaborar para o nosso país? Então, está em ação o mais ambicioso projeto de ensino desenvolvido no Brasil. Ele recebe o seguinte nome e eu quero que você guarde isso: Ciência Sem Fronteira. O codinome é ambicioso e pode nos dar diversas interpretações. Vamos a elas. Pense na seguinte questão: se um país cresce economicamente, surgem mais oportunidades de emprego. Perfeito até aí. Então, contratar apenas não basta, é necessário qualificar o trabalhador, qualificar o empregado. Sendo assim, com o objetivo de minimizar a falta de profissionais capacitados, algumas das maiores empresas brasileiras resolveram se juntar ao governo federal no patrocínio do programa Ciência Sem Fronteira, que tem como meta mandar para o exterior 100 mil estudantes e automaticamente transformá-los em profissionais qualificados até o ano de 2014. Para colaborar nisso, veja esse vídeo comigo, acompanhe. O programa Ciência Sem Fronteiras busca consolidar, expandir e internacionalizar a ciência e tecnologia, a inovação e a competitividade brasileiras por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. Para isso, a meta global do programa é distribuir 101 mil bolsas nos próximos 4 anos para alunos brasileiros e estrangeiros, especialmente nas áreas de engenharia, tecnologia e ciências básicas. Nós temos certeza que vamos precisar nos próximos anos homens e mulheres muito bem preparados, muito bem capacitados e que tenham condições de permitir que o nosso país adentre a economia do conhecimento. Eu acho que é uma oportunidade muito importante na minha vida, porque vai servir tanto para a área profissional, que eu vou evoluir como profissional, vou aprender muito, vivenciar uma nova cultura, de ver pessoas diferentes, de conviver com as diferenças. Então, tudo que eu ver, qualquer coisa da cultura, eu quero absorver o maior número de coisas possíveis, porque realmente é uma experiência, assim, única, né? Além de a gente poder treinar a língua inglesa diariamente, né, provavelmente 24 horas por dia a gente já está falando inglês. Então é uma experiência de a gente aprender outra língua, uma experiência pessoal de morar sozinho. Com essa iniciativa do governo, com essa oportunidade que o governo está dando para os estudantes, eu acho super importante isso, porque a gente pode conhecer fora do país novas tecnologias para poder trazer para o país de volta. Eu acho uma oportunidade fantástica, coisa que eu não conseguiria fazer sozinho, sem o programa, né? Tanta expectativa responde às metas do programa. O CNPq visa estimular o trânsito de talentos em um circuito abundante de troca de pesquisas e estudos para graduandos e graduados, formando recursos humanos altamente qualificados.
essa associação de gerar o conhecimento e rapidamente apropriar-se dele numa parceria com empresas e com a sociedade civil, políticas públicas, isso já é o padrão. E isso é uma coisa que nós queríamos expor os nossos melhores talentos, né? Que eles possam perceber que ciência e tecnologia não é uma coisa para se fazer só dentro da academia e dentro da universidade. O programa é resultado da parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação, por meio das suas instituições de fomento, o CNPq e a CAPES. Elas são responsáveis por 75 mil bolsas e, para garantir a meta, 26 mil virão de várias instituições, como a CNI, a Abdib, a Febraban, a Petrobras, a Eletrobras, a Vale e outras empresas importantes, inclusive internacionais. Eu acho que é um programa de grande importância, porque nós todos sabemos que a ciência, a inovação, a qualidade dos recursos humanos é o que faz os países aumentarem a sua produtividade, fazem os países crescerem. Quanto aos destinos, Dinamarca, Estados Unidos, França, Austrália, Egito, China e Hong Kong são alguns deles. O programa abarca outras instituições em todo o mundo, com diferentes áreas de concentração. Esse programa pretende que eles vão para a indústria, quando voltarem. Por isso que ele é focado nas áreas tecnológicas. Então nós faremos uma mudança interessante do destino dos nossos jovens que hoje estão na universidade e que, portanto, eu entendo que para eles é uma oportunidade de ouro. Muitos deles nunca nem saíram do país e estão qualificados. Então, há uma expectativa grande também no exterior de receber esse sangue novo brasileiro. A gente precisa conhecer o mundo e precisa aprender a interagir com o mundo para saber o que nós podemos fazer de contribuição e que nos tornará competitivos e importantes nesse cenário. E o Brasil precisa dos seus jovens. No dia da assinatura do decreto, os ministros da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação endossaram as expectativas da presidenta Dilma acerca do programa. Nós queremos, não só como se fazia no Brasil do século do Império, da República Velha, mandar para a Europa e Estados Unidos, os jovens, apenas os jovens da elite brasileira. Nós queremos mandar a elite, mas a elite intelectual, seja ela pobre ou rica. O foco do convênio é o aluno, é o mérito. São os melhores alunos do Brasil que terão prioridade neste programa. Será seguramente a maior contribuição que nós estamos dando para dar um salto de qualidade em áreas tão estratégicas quanto são as ciências básicas, as áreas das engenharias e as áreas de tecnologia. Com certeza, esse é o objetivo, do programa, a gente aprender coisas novas lá, melhorar profissionalmente, como estudante também, trazer isso para cá para melhorar o Brasil. Concurseira, concurseiro, veja, você pode ser um candidato nesse projeto, você pode participar desse projeto. E é o seguinte, nesse projeto estão envolvidos companhias do porte da Petrobras, da Vale, Eletrobras e entidades patronais vão financiar mais de 25 mil bolsas e uma cifra de 730 milhões. Eu quero que você acompanhe comigo agora uma tabela para que você tenha uma ideia da grandiosidade e do montante que algumas empresas estão investindo no programa Ciência Sem Fronteira. Acompanhe comigo essa tabela, veja lá. O título dela, Conhecimento, como você está observando, e aí estão as empresas. Perceba, como eu até falei anteriormente, a Petrobras, a Vale, a Eletrobras, entre outras. Dessas empresas que você acabou de observar, dá para mostrou também que o Brasil tem a sua mentalidade bastante alterada nos últimos tempos, tanto do ponto de vista patronal como do governo, os dois se unindo, porque perceberam que o empregado precisa ser qualificado. Um empregado qualificado vai fazer a empresa produzir mais, automaticamente, é claro, mudando sim a cifra do lucro que vem no final do mês. Presta atenção agora no seguinte, segundo a página oficial do projeto, fica aí até a dica para que você consulte, olha o que ela diz, olha o que ela explica em relação ao projeto. Abre aspas aí. Ciência Sem Fronteira é um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia,
da inovação e da competitividade brasileira, por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto do esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, e do Ministério da Educação, MEC, por meio de suas respectivas instituições de fomento, CNPq e CAPES, e secretarias do Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. Concurseira, concurseiro. A frase bastante interessante nessa definição do programa é a questão da mobilidade internacional. Quando um aluno, quando um estudante sai do Brasil, vai para o exterior, por exemplo, para a Alemanha, para o Japão, para os Estados Unidos, para a Itália, seja para qualquer instituição fora do nosso país, ele acaba adquirindo uma bagagem muito grande e, ao voltar, ele pode passar essas informações para universidades em nosso país e também para a empresa a qual colaborou com esta bolsa. E ele repassa essas informações para dezenas de pessoas, para dezenas de outros estudantes. E assim, dar-se-á um salto, não só na produtividade do país, como na qualificação dos nossos trabalhadores. Pensa comigo agora. O projeto prevê a utilização de até 101 mil bolsas em 4 anos para promover o intercâmbio. É um número bastante interessante. E esses alunos são de graduação e de pós-graduação, e eles farão, é claro, estágio no exterior, a fim de manter contato com sistemas educacionais, é claro, competitivos em relação à tecnologia e à inovação. Além disso, buscar atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar em nosso país ou estabelecer parcerias com pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no programa, bem como criar oportunidades que pesquisadores e empresas venham receber treinamento especializado, é claro, no exterior. Eu quero que agora você observe com muita atenção esse vídeo que nós preparamos para você em relação ao tema. Acompanhe. Hoje à tarde, antes da abertura da feira CEBIT, a presidenta Dilma Rousseff recebe estudantes bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras aqui no hotel onde está hospedada. O programa dá oportunidade para estudantes cursarem a graduação ou a pós-graduação fora do país. E a Alemanha é um dos principais parceiros do Ciências Sem Fronteiras. Até 2014, 10 mil bolsistas brasileiros devem vir estudar aqui em instituições alemãs. É o caso de Rodrigo Long, que fazia engenharia elétrica na USP, em São Paulo, e veio na semana passada para cursar em Berlim o curso. E aí a presidenta Dilma Rousseff vai recebê-lo também ali no hotel. Bom, Rodrigo, qual a expectativa para fazer esse curso aqui? Sem a bolsa isso seria possível? Sem a bolsa, com certeza isso não seria possível. E tanto que eu fiz um esforço para conseguir encontrar com a Dilma Rousseff pessoalmente, porque realmente ela me deu uma oportunidade que eu nunca poderia ter na minha vida. E você já falava alemão antes? Como é que foi isso? Eu já alemão, sim. Eu estudei no colégio Porto Seguro. Lá eu consegui aprender alemão desde a 3ª série. E hoje acredito que falo quase fluente alemão. E essa oportunidade do Ciências Sem Fronteiras, você indica para que outros jovens também procurem? Sim, eu indico. Inclusive, eu indiquei para vários alunos que estavam na minha universidade, que queriam fazer intercâmbio, porque realmente a bolsa é muito boa e eu acredito que venha a implementar muito para o aluno. Você já está há quanto tempo aqui na Alemanha e já se adaptou? Então, eu estou desde a sexta-feira e ainda não, o clima é muito frio, o Brasil ainda bem mais quente. Tá ok, obrigada pela entrevista. Bom, depois do encontro com os estudantes, a presidenta também deve se reunir com uma delegação de empresários brasileiros que estão aqui na Alemanha. De Hannover, na Alemanha, Ana Gabriela Salles, para a NBR. Concurseira, você notou o rapaz dando a entrevista? Olha que interessante, né? Um japonês que
falava alemão, mas que se você não ouvisse ele falando português, você podia imaginar que ele não era brasileiro. Isto representa muito bem a miscigenação que o nosso país tem. E automaticamente isso colabora para que outros países aceitem brasileiros em suas universidades, para que lá estudem e voltem para cá trazendo uma informação, uma experiência bastante maior que vai colaborar para o país se desenvolver. Interessante agora o que eu vou falar para vocês. Isso que o Brasil está fazendo, nós estamos fazendo de forma atrasada, há pelo menos 20 anos. A Coreia do Sul, que há 20 anos era inferior ao nosso país em termos de desenvolvimento econômico, tecnológico, construção de navios, por exemplo, agora está à nossa frente. Por quê? Ela fez esse projeto há 20 anos atrás e agora colhe os frutos. Então, hoje estamos fazendo pelos próximos 4 anos e isto só vai dar resultado efetivo daqui a 10 ou 15 anos. Demora. Educação tem que ser um projeto de Estado e ele é lento quando pensamos aí num prazo de 10 ou 20 anos. Você sabe o que é o PISA, concurseiro, concurseira? Importante você registrar essa sigla e ela tem a ver tudo com a questão da educação. Muito bem, na página do Gabinete de Avaliação Educacional do Ministério da Educação, que pode aparecer com a sigla também de GAV, tem a seguinte definição. O estudo PISA foi lançado pela OCDE, Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Econômica, no ano de 1997. Os resultados obtidos nesse estudo permitem monitorar de uma forma regular os sistemas educacionais em termos do desempenho dos alunos, no contexto de um enquadramento conceitual aceito internacionalmente. Concurseira, concurseiro, o PISA procura medir a capacidade das crianças de 15 anos e como que elas estão usando o seu conhecimento. É uma maneira de comparar, por exemplo, um aluno de 15 anos na Alemanha, que conhecimento que ele tem, já que do ponto de vista biológico somos iguais. Que conhecimento que ele tem na Alemanha, que conhecimento que ele tem no Brasil? Quais habilidades ele adquiriu ao longo de sua vida escolar? O PISA, na realidade, é uma maneira, ou em bom português, de nós eliminarmos aquilo que era chamado de decoreba. Veja bem, não adianta o aluno decorar o mapa do Brasil ou o mapa da Alemanha. Ele precisa entender, por exemplo, na idade de 15 anos, como se inventa um país. E como se inventa um país, a resposta vai ser muito parecida na Alemanha e muito parecida no Brasil. Agora, decorar o mapa do Brasil, é claro que é diferente lá e diferente aqui. E nós sabemos que um país sempre vai mudar o seu contorno. O Brasil, nos últimos tempos, nas últimas 5 décadas, se você procurar os mapas antigos, alterou muito o seu desenho, porque novos estados foram criados, outros desapareceram, por exemplo, os territórios. Então, não valeu de nada decorar, mas se eu entendo como um país é criado, este conhecimento é para sempre, ele é mais perene, ele vai permanecer. Concurseira, concurseiro, então o PISA pode nos dar um parâmetro para saber como estamos, e os últimos resultados não foram bons para o Brasil, sempre ficamos nas últimas posições. E o programa Ciência Sem Fronteira pode nos ajudar a melhorar isso. É claro que só vamos ver ao longo prazo, mas fique ligado nesse tema. Ele pode não só ser questão de prova, mas pode ser um tema de redação. Agora nós vamos ver algumas questões que já foram cobradas em outros concursos, mas estão relacionadas com a educação. É interessante fazermos essa comparação. Então, fique atento aí nessa dica de resoluções de questões. Olha só o que diz a nossa primeira questão. Abre aspas.
dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, divulgado pelo Ministério da Educação, MEC, em 5 de julho de 2010, mostram que, apesar da melhoria do país nos resultados, 24% dos municípios ficaram abaixo da meta estipulada para 2009. As notas se referem aos anos finais do ensino fundamental, que equivalem 5ª a 8ª série, 6º ao 9º ano, nos anos iniciais, 1ª a 4ª série, 1º ao 5º ano. Foram 15% das cidades. São informações que complementam o texto anterior, exceto, veja, uma delas não complementa o texto anterior e você tem que ficar ligado nisso, senão você pode acabar errando a questão. É comum este modelo, então vale a pena treinar. Vamos analisar as alternativas para ver o que elas dizem? Me acompanhe. Olha o que diz a alternativa A. Os 2 fatores que são levados em conta no cálculo do IDEB são o rendimento escolar, taxas de aprovação, reprovação e abandono, e as médias de desempenho na Prova Brasil. Concurseira, concurseiro, fique atento aí. O que o enunciado pedia? Informações que complementam o texto, exceto uma que não vai complementar. Esta alternativa A complementa o texto, porque a avaliação é feita não só com base na nota, e sim na aprovação, na reprovação e no abandono. Então, eu quero dizer o seguinte para você, guarde essa informação como um conteúdo. Perfeito? Vamos agora para a alternativa B. Olha o que ela diz. O IDEB é calculado ano a ano. Olha só, esta não complementa o texto e ela está, então, automaticamente errada. É a que você deveria marcar. Por quê? Não é feito ano a ano, não existe uma estrutura ainda no país para que se consiga avaliar o ano a ano. Geralmente se faz na última série, por exemplo, no 5º ano ou no 9º ano. Na realidade não compensa até então, pelo menos no entendimento dos avaliadores do MEC, fazer no meio. Faz no final para ver se o aluno conseguiu adquirir as habilidades que são necessárias. E eu faço uma ressalva aí. Por que está se perguntando isso? Por que isso cai num concurso? Para saber o nível de entendimento do aluno em relação ao sistema educacional do país. E lembre-se, o sistema educacional do país é fundamental para que todo o restante venha a funcionar bem. As indústrias, o comércio e assim por diante. Vamos analisar agora, concurseiro, concurseira, alternativa C. Me acompanhe, olha o que diz. A meta do governo federal para o país no ensino médio em 2021 é chegar a 5,2, enquanto a nota média de países desenvolvidos já chega a 6. Perfeito. Esta é uma meta. Se atingir antes não tem problema. Mas olha como ainda é baixo, né? Atingir apenas uma média de 5,2. Claro, isso é uma média. Tem gente que vai ter 8, tem gente que vai ter 0, ou 2, ou 1, mas esta é a média. E se o Brasil atingir, entende-se que nós estamos melhorando. A nossa próxima alternativa, concurseiro, concurseira, que nós vamos analisar é a letra D. Analise comigo. O IDEB subiu para 4,6 em 2009, enquanto a proposta para o período era de 4,2. Portanto, o índice ultrapassou a meta. Verdade isso. O Brasil melhorou muito, inclusive o governo usou isso como propaganda. E, na realidade, é aquela propaganda boa. Aí não nos interessa o partido que está no poder, desde que venhamos a melhorar. Vamos analisar agora a alternativa E. Me acompanhe, olha o que ela diz. Segundo especialistas em educação, a situação é preocupante, já que o ensino médio foi o ciclo educacional com o pior desempenho no país, segundo dados do IDEB.
Verdade, isso, concurseira, concurseiro. O ensino médio tem sérios problemas e você deve ter acompanhado aí as questões do Enem. E logo nós temos os resultados e vale a pena você acompanhar para ver qual foi a nota que os estudantes, claro que você tem que ter o ensino médio para fazer o Enem ou está em busca de uma conclusão do ensino médio fazendo essa prova se você tem mais de 18 anos. Isto é um parâmetro e esta prova é feita também com base no TRI. Eu gostaria que você registrasse isso, TRI, Teoria de Resposta ao Item, para que essa prova possa ser aplicada no Brasil inteiro. Concurseira, concurseiro, uma dica de estudo muito importante quando você pensar em entender melhor a questão do ensino em nosso país. Vá à página do MEC. Sempre nesta página você vai encontrar informações, divulgações de dados. Veja, por que eu estou indicando a página do MEC? Primeiro porque é uma informação oficial. Você vai ler na fonte primeiro. Não estou dizendo que está certo ou errado. Mas, depois que você leu na fonte, você viu a origem da informação, você vai encontrar o mesmo tema nos jornais e nas revistas. E daí, ali já terá o olhar, não só dessa revista, porque cada revista tem uma linha, tem um pensamento, mas também desse jornalista. Qual é o pensamento, qual é a crítica que ele fará em relação àquele tema que você viu na página do MEC. Importantíssimo isso, porque é uma página que fala sobre a educação do nosso país. E assim, concurseiro, concurseira, eu me despeço e até a próxima aula.